Hoje nós vamos falar sobre o Sistema Internacional de Medidas e ele tem uma finalidade aí de evitar confusões, tá? Facilitar, padronizar a medida das grandezas aí para facilitar na hora de conversões dessas medidas, tá? Então, o que acontece? Antigamente isso não era padronizado, então tinham-se tamanhos diferentes, tá? Dependendo da região. Essas medidas não, por exemplo, 1 metro aqui no Brasil não era 1 metro lá na França, por exemplo, tá? Hoje não. Hoje 1 metro é 1 metro aqui no Brasil, é 1 metro lá na França, é 1 metro lá em Portugal, é 1 metro na Espanha. Todos os países que adotam um sistema internacional de medidas, tá? Como padrão. A Inglaterra e os Estados Unidos, eles não adotam esse sistema, tá? Por isso que nós vamos ter a polegada, libra, milhas, tá? Pés. Então, assim, os Estados Unidos e a Inglaterra, eles não adotam essa padronização, tá? Do sistema internacional de medidas aí. O Brasil, ele adota, tá? E desde 1988 é obrigatório a utilização dele aí em todo o território nacional, tá? A partir daí ficou obrigatório. Então, ele tem essa principal finalidade aí, tá, pessoal? Vocês já pensaram a dificuldade que seria, por exemplo, se você desenvolve uma peça aqui no Brasil com uma escala e aí quando você manda essa peça para fora, né? Quando chega lá no país que realizou ou efetuou a compra, não serve, ou está grande demais ou pequeno demais. Então foi para facilitar essas questões, tá? Que se padronizou isso aí, principalmente no mundo globalizado que nós vivemos, é de fundamental importância que essas medidas aí sejam padronizadas, tá? Então, por exemplo, as unidades básicas aí, tá? Então, no Sistema Internacional de Medida. O comprimento, ele vai 100 metros, tá? O símbolo dele, M. Massa, quando eu estiver falando de massa, tá? É o quilograma, que é o kg aí, tá? Que são 1000 gramas, tá, pessoal? Esse K aí representa 1000 gramas. O tempo vai estar segundo, né? Representado pela letra S. Corrente elétrica é o ampere, né? Como fala o ampere, é a letra A maiúscula. Temperatura é o Kelvin, é o K. Não é o grau Celsius, tá, pessoal? Não é o grau Celsius que é o padrão do Sistema Internacional de Medidas. E a quantidade de matéria é o mol, né? Isso é muito utilizado em química, tá? E intensidade luminosa é o candela, é o CD aí, o C e o D, minúsculos também. Então, dentro dessas unidades básicas aí, elas vão se derivar para outras unidades, tá? Então, assim, essas unidades aqui são o padrão, mas nós vamos ter outras unidades que vão ser derivadas dessas unidades básicas, tá? Então, as grandezas derivadas aí, por exemplo, quando a gente estiver falando de área, tá? O que é a área, tá? Vai ser o metro quadrado ali. A unidade de medida da área vai ser 1 metro quadrado, tá? Então, o metro quadrado ele deriva de quem? Do metro, tá? E aí o símbolo dele, né, que é o m elevado ao quadrado. Nós vamos ter o volume, né, que é o que? O metro cúbico, tá? A representação dele é o que? M elevado ao cubo. Nós vamos ter a velocidade, tá? Metro por segundo. Então, o metro dividido pelo segundo, tá? A aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. A carga elétrica, que é o coulomb, que é a letra C maiúscula, tá? O coulomb. E aí ele é derivado de quem? Do S, que é o segundo, vezes o A, que é o ampere, tá? Então, essa é ele deriva tanto do tempo quanto da corrente elétrica, tá? Da quantidade da intensidade lá da corrente elétrica. Então nós vamos ter a energia, né, que ela deriva do joule. O joule é a letra J maiúscula. Então vai ser quem? Ele vem pela massa, pelo metro e pelo tempo, né? Então nós vamos ter aqui o quilograma, tá? Quilograma vezes metro quadrado
dividido por tempo ao quadrado. No caso, S ao quadrado aqui. Nós vamos ter a força, que é quem? Newton, tá? A unidade de medida de força no Sistema Internacional de Medida é o Newton. Letra N maiúscula. E ele vai derivar de quem? Ele vai derivar da massa, do metro, tá? E pelo tempo ao quadrado também. Nós vamos ter a frequência, que isso aqui é muito utilizado na parte elétrica, que é o Hertz. O Hertz ele é 1 dividido pelo tempo, tá? Pelo tempo aqui. Aí vai ter a potência, tá? Que é o watt, potência elétrica. O W maiúsculo, ele é quem? Quilograma vezes metro ao quadrado dividido pelo tempo ao cubo. Tá vendo aqui? Tá? Resistência elétrica, que é o ohm. Essa ferradura aqui, tá? É uma letra grega. Ele vai ser representado aqui, ó, pelo quilograma metro quadrado dividido por tempo ao quadrado, né? Segundo ao quadrado, vezes a corrente ao quadrado aqui, o ampere ao quadrado. E aí nós vamos ter a tensão elétrica, que é o volt, tá? Unidade de medida dele vai ser o V maiúsculo, que é quem? Quilograma por metro quadrado dividido por tempo, né, segundo ao cubo, vezes a corrente elétrica aqui. Mas assim, pessoal, isso aqui é só para nós termos noção de onde vem essas grandezas, tá? Não para a gente ficar preocupado, nós não precisamos de ficar sabendo disso aqui de cabeça, tá? Dessa última coluna aqui de cabeça, nós não precisamos ter essa preocupação. Nós vamos conhecer quem? Essas grandezas aqui, ó. Essas aqui nós vamos precisar. Aqui a intenção é só mostrar que isso aqui, tá? Elas são derivadas das unidades básicas, tá? E para nós da área elétrica, quais vão ser as fundamentais no nosso curso? Vai ser tensão, tá? Tensão elétrica, resistência elétrica, potência elétrica, tá? Essas três e frequência. Essas 4 grandezas aqui nós vamos estar usando constantemente. E as outras, eu preciso de saber? Sim, eu preciso de saber o que é uma área, tá? Porque principalmente quando vocês estiverem fazendo projetos elétricos, prediais, vocês vão precisar de saber da área aqui. É importante a gente saber das outras, lógico, mas para o nosso curso, as que vão ser mais utilizadas é frequência, potência, resistência elétrica e tensão elétrica. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.